Bem-vindo a mais um Papo Erg. Já estávamos com saudade. Nós estamos abrindo aqui a temporada, né, meu amigo? Seja bem-vindo. Isso, estamos iniciando aí a temporada do nosso Papo Erg. A gente deu uma parada e aí a gente tá voltando agora com força total. Esse é o primeiro nosso, né? Vai ter outros e vai ter novidades aí nesse bate-papo nosso aqui, que aí vocês vão estar aí surpresos e curiosos até o final para saber as novidades que a gente tem. E aí, num formato diferente, né? Quem Isso. tá vendo que Laís, nossa amiga, uma querida, Muito obrigada. já assessorou muito a ERG, né? E faz parte do corpo de parceiros e amigos da ERG. E ela está aqui, né? Já dar boas-vindas a você e dizer que ela está aqui com um papel muito importante. Esse episódio, nós resolvemos falar um pouco sobre nossa trajetória. E para a gente não ficar aqui só nós dois batendo papo sobre nossa trajetória, trouxemos alguém que entende muito mais de comunicação do que a gente, para poder mediar aqui e extrair da gente um pouco da nossa história, um pouco da nossa essência e um pouco do que é o momento que a ERG está vivendo. Laís, muito bem-vinda. Obrigada, gente. Olha, é um prazer, tá, meninos, estar com vocês aqui. Como o Gilberto disse, eu já me sinto parte da EG, né? Trabalhei prestando serviço por algum tempo, acho que 2 anos, mais ou menos. Foi o suficiente para me apaixonar pela EG, né? Criei um vínculo. Eu e Gilberto tivemos um podcast, né? Um breve podcast, mas tivemos. E que foi o fruto pra gente estar aqui hoje, né, Gilberto? Verdade. Bom, minha responsabilidade hoje é fazer vocês contarem a história de vocês, né? Com muito prazer. E eu acho que a gente tem que começar com vocês contando um pouquinho como vocês chegaram até aqui se conhecendo, né? De onde surgiu, né, essa parceria de Gilberto com Elton, né? Onde foi que começou? Porque eu acho que tem quase o mesmo tempo da EG tem a parceria de vocês, né? Vamos deixar Elton falar que ele tem a memória melhor do que a minha. Né? Isso, assim, passamos de mediador... Ele é mais novo, é Gilberto? Não, sou um ano mais velho. Um ano mais velho. Mas a memória tá melhor. A memória tá melhor. Eu sou igual a carro de prefeitura. Sou novo no ano, mas sou muito desgastado. Tá certo. Tá bom. Vamos aceitar. Então, passamos de mediador para mediados, né? Então, assim, a gente tem pouco mais de 22 anos, eu acho, ou 23 anos de convivência, de parceria, não só de amigos, mas parceiros, tanto profissional quanto pessoal. Então a gente iniciou a trajetória de uma forma muito parecida, né? Eu iniciei aos 12 anos, meu amigo Gilberto também iniciou aos 12 anos dentro do mercado de trabalho, então a gente foi galgando essa trajetória. E aí a minha, como até falei ali nos bastidores, né? Eu tive um início traumático, né? Que eu trabalhei uma semana em um mercadinho e aí na quinta-feira fazendo entrega de água, caiu, né? Levando a queda de bicicleta, quebrou os 2 garrafões e aí eu tive que pagar na sexta. Então, na época, a semana era R$25, ficou 15 e eu fiquei com R$10. Aí acabei ficando frustrado, não fui mais. Mas fazem partes, né? A gente se encontrou em uma grande empresa, então entramos dentro dessa empresa na mesma função, né? Então, a gente entrou dentro da mesma função como embalador de supermercados. Quantos anos vocês tinham? Na época, eu tinha 16. 16 também. E Gilberto tem 16. Porque a diferença é... São eu acho meses, que não dá né? nem um ano, são meses. São meses. E aí a gente entrou dentro da empresa, dentro da mesma função, né? E aí a gente foi crescendo dentro da empresa e de numa linha do tempo muito parecida. Então, a gente entrou como embalador, então a gente foi como um repositor meio que simultâneo. Então aí a gente, depois de repositor, aí a gente foi para trabalhar na padaria, trabalhou no açougue. Então a gente teve o privilégio de passar por todas as funções dentro de um supermercado, porque todos os setores. Por que eu digo a gente teve o privilégio? Porque sempre que a gente chega no novo projeto dentro do cliente para estruturar, para fazer o projeto, estruturar um processo, a gente sabe da necessidade do cliente, a gente sabe da dor de cada departamento. Então isso condiciona a gente de uma forma muito positiva, que a gente não cria aquela barreira, porque tem empresas que eu chego, eu acho que o Gilberto também não é diferente, e aí a gente vai implantar um processo, e aí muitas vezes a gente quer meio que testado, né? Então o pessoal faz... Essa ficou muito, muito clássica, o Gilberto até já conhece, eu estava fazendo trabalho dentro do açougue, falando sobre indicadores e tudo mais, e aí o açougueiro pegou o jalecozinho dele lá e mandou eu fazer. Então, já que você está dizendo que consegue fazer, né? Você faça. E aí, quando eu peguei, né, a faca, coloquei a touca, ele ficou um pouco desconfiado, e aí eu fiz, só que aí eu fiz de uma forma
melhor do que ele, eu acho que deu 5%. Veja, eu fui açougueiro há 20 anos atrás, cara, não faz sentido você agora na ativa. Aí ele sabe que já foi açougueiro já, então assim, quebrou aquela barreira. Porque o que a gente encontra muito nas empresas, não, até porque chega muito consultor, muito profissional aqui, que é muito teoria, e aí às vezes a gente fica naquela, pô, se o cara tá dizendo que é para fazer, porque ele não ensina como é que realmente tem que ser feito na parte operacional. Por isso que eu digo que a gente teve o privilégio de passar por todas as funções, não só do supermercado, mas depois que a gente saiu um pouco do supermercado, a gente começou a estudar também. E antes de sair, não só na função operacional. Isso. Né? Então a gente passou por todos esses setores e fomos para a parte administrativa também. Né? Lá eu fiquei maior parte do tempo na parte da auditoria. Elton passou pouco tempo na auditoria, depois foi para a prevenção, não foi isso? Porque eu fiz parte da auditoria da prevenção de perdas, né? E aí você passou muito tempo na parte administrativa de auditoria. Em setores diferentes. Departamentos diferentes. Que eram departamentos complementares. E assim, não só para a vivência de hoje de vocês como consultores, mas isso de vocês passarem por diversos setores dentro de uma mesma empresa, e ainda mais sendo uma empresa grande, né? Que é um grupo, ajuda vocês também a sentir a dor do funcionário, né? De saber, às vezes, de chegar para o patrão e dizer, olha, vamos ver de outra forma, porque talvez isso aqui esteja errado no processo. Ninguém cresce muito tempo durante muitas funções. Acho que a gente desempenhou cada 10, 12 funções nessa empresa. Ninguém cresce. Foram quantos anos vocês ficaram por lá? Eu fiquei 12. E eu 16,5. 16,5. Quase 17. 16 anos e 9 meses. Então ninguém cresce sem a ajuda de muita gente. Óbvio que se a gente for listar as pessoas que somos gratos, a gente vai passar aqui 3 horas falando de gratidão. E pode correr o risco de esquecer alguém. Isso. Ser injusto, Ser né? injusto. Mas também convivemos com pessoas que tentaram nos prejudicar a muito momento, que tentaram nos humilhar. Né? Então, nós sabemos qual é a realidade de trabalhar com líderes tóxicos, trabalharem com colegas de trabalho que se escoram, trabalharem em realidades adversas. Né? Graças a Deus. Isso foram vivências dos dois dos juntos, dois, né? Dos dois. Então, a gente tivemos, interessante, gerentes que passaram por nós, que já mandaram o currículo para a gente avaliar, por exemplo. Né? E, obviamente, aqueles que a gente tem uma lembrança com carinho, a gente tem um olhar diferenciado, não por vingança ou qualquer coisa do tipo, mas porque a pessoa com um subordinado é quem a pessoa mostra realmente seu caráter. Quando a pessoa tem um poder e vai tratar alguém que não tem um poder, é onde a pessoa se mostra. Né? Então, se a pessoa fez lá atrás, a tendência é continuar fazendo. Lógico que a gente tem que acreditar sempre nas melhoras das pessoas, mas tem alguns casos que a gente percebe que o padrão se repete, até pela relação com outras empresas. E aí, dentro dessa trajetória, né, como o Elton falou, 12 anos ele começou no mercadinho, eu comecei com meu pai e meu irmão no autopeça. Já é outra realidade, né? Que é uma empresa familiar, já é outra dinâmica de negócio, né? Um caso bem... Você era meio que funcionário, mas meio que patrão ao mesmo tempo. Não, eu só era funcionário. Só era funcionário mesmo. Meu pai deixava a hierarquia bem clara. E aí era interessante porque assim, chegou uma vez meu tio lá para comprar uma bateria de carro. E a gente começou a negociar. Teu tio? Meu tio. E o cliente também era familiar. Até o cliente era familiar. E aí eu negociei com meu pai e eu fiz como a gente estava num período muito ruim, que não estava tendo venda, eu fiz um pouco abaixo do que era o meu limite para fazer de preço para o cliente. E aí levei aquele esporro do meu pai, sabe? Mas era meu tio. Não foi, mas foi na negociação ali. E isso era numa sexta, quando foi no sábado, eu fui almoçar na casa da minha avó. Quem estava lá, esse meu tio. E esse meu tio começou a me elogiar. E aí meu pai passou de quem estava com bronca para ter orgulho. E aí, uma linha bem tênue, então né? A gente sabe que empresa familiar tem esses arranjos familiares que são difíceis de levar. Trabalhei também com tias minhas em escritório de advocacia, história de contabilidade, e é aquela mesma história, né? Você é sobrinho, você tem que trabalhar, não tem horário, não tem que reclamar, não tem que se queixar, você é o último a receber, é o primeiro a ser cobrado, mas o último a receber. É o primeiro a chegar e o último a sair, né? Que é a realidade de muitas pessoas que trabalham em empresas familiares, né? Que na hora da cobrança, você não é considerado família. Sim. Né? Você é cobrado, quer dizer, você é considerado família, então você vai entender a cobrança, na verdade. Mas na hora de receber ou de ter o reconhecimento, você é como se você não fizesse parte da família. Não fez mais que sua obrigação. Não fez mais que sua obrigação. Então, às vezes, em casa mesmo, a gente vivencia isso, né? Isso tudo vai contribuindo para vocês irem construindo quem vocês são, né? E eu acho que até abrindo um parênteses no que Gilberto falou com relação de gerentes, né? Que acabou chegando currículos pra gente. Então, tem 2 que foram meus gerentes que hoje estão em clientes meus. Então, eu que indiquei e
eu abri a porta para eles, né? E aí eles conseguiram realmente se vender dentro da entrevista, dentro do processo, que são bons profissionais. E dá o resultado, E estão lá. Então, quanto e é importante... a importância também do relacionamento, né? Porque você poderia ter tido uma situação completamente diferente, traumática, e no meio do caminho, que o papel se inverteu, você dizer, eu jamais vou indicar essa pessoa para essa vaga, né? Dessa forma. Eu acho que, assim, uma sensibilidade que a gente sempre teve, eu acho que, até para quem está começando agora, eu acho que fica até um conselho, eu sempre tive muito uma autocrítica, e Gilberto também tinha, que eu lembro disso, como eu disse, a minha memória ainda tá boa, eu lembro disso bem, que a gente tava lá, porque hoje o que eu digo, tempo de casa não quer dizer muita coisa, então quer dizer resultados. Então, muitas vezes lá atrás a gente tá lá na nossa função, tá lá 2, 3 anos dentro da empresa, chega uma pessoa e você estava esperando, essa vaga aqui deveria ser minha. Aí chega uma pessoa de fora e já está aqui. E a gente tem essa autocrítica. O que é que está faltando em mim para poder chegar aqui? Sim. Quem chegou não tem nada a ver. Eu preciso colaborar com quem está aqui, o cara realmente está credenciado, e aí eu preciso entender o que é que está faltando. E eu cheguei para um gerente... Tem um motivo para que não tenha acontecido, né? E aí eu cheguei para um gerente meu na época e disse, entrou um profissional aqui, e aí eu queria saber o que é que está faltando em mim para que eu consiga, na próxima oportunidade, que seja minha. Não, Elton, você precisa melhorar nisso aqui, eu acho que essa conduta aqui precisa melhorar um pouco, mas eu também não deixei de mão, né? Porque isso é um problema também dos líderes. Sim. E aí eu digo, se eu não viesse para aqui perguntar o que é que estava faltando para mim, nunca ia chegar. Não promove, não demite, não dá feedback. Não dá feedback, não dá nada. Aí você fica estagnado. Assim, tem funcionário que tem medo de chegar no patrão, não sabe como chegar, não tem abertura. E aí você acha que você tá arrasando no seu trabalho, você não tá, mas o seu chefe não diz, bicho, vamos sentar e vamos dizer, isso aqui não é desse jeito, era melhor que você fosse assim, eu queria uma pessoa assim, assim, assado. Porque às vezes o cara tem condição de melhorar. Isso. Né? O cara quer melhorar. E tem uma questão do querer. Né? Como eu falei, nós somos gratos a muitas pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho. E vocês procuraram isso, mas ninguém chegou para entregar ajuda, a vocês, né? Nós fazíamos por merecer ser olhado com esse olhar de alguém que merece uma nova chance, que merece uma nova oportunidade. E quando essa chance era dada, a gente buscava dar o resultado da melhor forma. Se a gente entendesse que não estava dando resultado por um feedback ou por alguma questão, a gente ia atrás da resposta, né? Então, eu sempre... uma vez eu perguntei fiz um teste psicológico, né, desses de perfil comportamental, e aí eu tinha um gerente que disse assim, Gilberto, e aí, qual é o feedback que você me dá? Ele disse, não, você é chato. Você é muito chato. Mas às vezes ser chato é bom, né? Quer dizer que você é exigente, né? Eu trabalhava no setor de auditoria, que requer que você tenha uma criticidade muito grande, que você entenda o processo, independente de quem esteja fazendo, se é o filho dono ou o fulaninho que chegou ontem. A gente não quer saber, a gente quer ver o processo como ele é, se está sendo feito correto ou não, e indicar as melhorias, né? Que pode ser desde realmente da saída daquela pessoa para outra função, saída daquela pessoa para ser promovida a cliente, ou que era mais comum, ou que aquela pessoa fosse treinada, valorizada para que ela pudesse desempenhar da melhor forma aquela função. Né? Então tem essas questões que a gente precisa ser chato, cri-cri, né? E a gente se identifica nisso e traz isso um pouco para a ERG, por isso que a gente é tão criterioso com as parcerias que a gente faz, porque a gente entende que isso é que construiu nossa história até agora. Exatamente. Então essa chatice, e aí como ele mesmo me disse, você é um cara chato, eu disse, certo, mas quando você precisa de alguém para executar o trabalho, quem é que você lembra primeiro? Ele disse, você. Pois é. Ficou marcado. Porque a gente não era uma chatice feita a gente vê muitas vezes hoje. Era uma não característica. Era uma implicância, não é? Ou uma manha, algo do tipo. Era sempre a busca pelo melhor. O questionamento para fazer o melhor. A excelência entender, que vocês buscavam, né? Entender qual era o recurso. Lógico que com nossas falhas, com nossas... Claro, todo mundo tem. A gente vem um processo de evolução, como todos nós, todo mundo, e com a gente não é diferente. Mas a gente tinha essa visão desde muito cedo de que para a gente crescer, a gente precisava entregar um resultado. Sim. E quando a gente entregava um resultado que não crescia, a gente ia buscar respostas. Inclusive, nisso de buscar resultado, os meninos, para quem não sabe, tá, gente? Gilberto se formou em contabilidade, não é isso? Porque a empresa ofereceu um incentivo financeiro para isso, né? E o Elton fez administração, MBA em gestão de pessoas, né? E são só alguns recortes do que vocês já fizeram, porque vocês já fizeram muita coisa e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Isso. Mas isso também mostra que vocês, mesmo tendo começado muito jovem, vocês continuaram querendo não só crescer dentro da empresa, mas adquirir um conhecimento que levasse vocês para muito mais longe, né? Isso é importante. A empresa ofereceu para pagar parte da minha faculdade no lugar de aumentar meu salário. Então, eu tinha um aumento ou eu tinha parte da faculdade.
Que, de certa maneira, você muito provavelmente Não deixa de usaria ser. para a mesma coisa, né? Na verdade, eu poderia, como muita gente faz hoje, não usar para estudar. Sim, E claro. eu vi ali uma oportunidade Para um carro, uma para casa, estudar, viajar. para Isso. poder realmente me desenvolver. E muita gente quer o dinheiro para fazer o que bem entende. Então, eu vejo pessoas hoje recebendo a oportunidade de empresas de fazerem viagens, de terem experiências pessoais que agreguem à sua vida, seja através do estudo, através de uma viagem, e estão se recusando porque querem o dinheiro. Daqui a pouco fica sem o dinheiro, sem a experiência. Exatamente. Né? E às vezes você estudar hoje vai lhe dar muito mais oportunidade lá na frente, né? Eu vejo muito assim, as pessoas falam, porque tu já tem uma casa, teu marido já tem um transporte próprio. Certo, mas a gente não teve isso com 18 anos. Tem gente que ganha um carro do pai, né? Meu esposo mesmo conhece gente que o pai disse, você quer a casa, você quer um carro, e a pessoa escolheu um ou outro. Então, assim, mas lá atrás a gente estudou para que hoje a gente tivesse o que a gente tem, que são bens materiais, e às vezes a pessoa só quer investir no conhecimento, né? Isso. Experiências também, né? Eu lembro que quando eu casei com saldo negativo, né? Lógico que Mesmo que você tenha um saldo positivo, quando você casa, você já vai pro Já vai- negativo. já vai pro negativo, né? E fomos para uma casa para morar, para pagar aluguel, e o contrato foi de 3 anos. Minha esposa disse, "Mas como é que tu faz um contrato de 3 anos?" Disseram o que tinha. A gente vai dar um jeito, vai se resolver, então... E as coisas vêm, né? Quando As a coisas gente vêm. busca, elas vêm. E quando a gente fala, com relação até fechando o pensamento, quando chega para o gerente, não, você precisa melhorar nisso e nisso, certo. Mas se eu não tivesse vindo para cá, não tinha vindo esse feedback para mim. E aí eu muito torno naquela ocasião, mas ele teve essa empatia. Ele disse, não, realmente eu estou pecando nesse sentido. Então, aí, desse dia em diante, ele se tornou uma pessoa mais presente, me ajudou muito. Uhum. Então, ó, vem cá, vamos melhorar isso aqui, E se vamos vocês melhorar não isso aqui. tivessem apresentado o resultado, vocês não tinham crescido dentro da empresa, né? E aí chegou um momento que, só, agora para você crescer, você precisa estudar. Que quem me conhece sabe que eu nunca gostei muito de estudar, mas a gente precisa estudar, é uma coisa muito necessária. Uhum. Então, eu digo, pronto. Hoje se tornou rotina, né? Rotina, hoje é rotina. Então, assim, é disciplinado. A gente precisa estar estudando para a gente levar sempre o melhor para os clientes. Então, a gente precisa estar estudando e se atualizando. E aí eu fui buscar a carreira acadêmica. Então, não foi do nada. Eu vou crescer, aí eu fiz, como é que eu vou crescer aqui dentro? Eu tinha uma visão, eu quero ser gerente. Então, para eu ser gerente, o que é que eu preciso? Passar por todos os departamentos, conhecer. E aí veio esse feedback, eu preciso também estudar. Então, eu vou fazer minha graduação. Foi quando eu entrei em administração, me formei em administração. Quando eu estava estudando administração, eu via o pessoal lecionando, dando aula, e eu ficava naquela, rapaz, eu poderia estudar um pouco mais também, por que não? Dar aula, dar treinamento, curso. E aí, quando eu fui perguntar lá na E faculdade... nessa época nem passava na cabeça de vocês de dar Não. consultoria em gestão, né? Não. Mas na época eu queria lecionar dentro da faculdade que eu estudei. E aí, aí a gente tem todo um processo aqui, mas precisa ser graduado e pós-graduado. Pô, vou ter que estudar mais ainda. Então, aí... Hoje tem lugar que pede até o mestrado, né? Fiquei de forma simultânea, finalizando a graduação, fazendo pós em gestão de pessoas e fazendo... Caramba, tudo ao mesmo tempo. e fazendo redes na IFPE. Então, eu estava com 3 cursos simultâneos. Trabalhava que horas? Um finalizando, né, e 2 simultâneos. Por quê? Porque ou eu estudo ou não vou conseguir chegar aonde eu almejo, aonde eu quero, a minha ambição positiva. Porque a gente nunca teve inveja ou teve ambição negativa, mas a minha ambição positiva é chegar aqui. Sim. Mas para eu chegar aqui, o que é que eu preciso? Preciso isso, isso e isso aqui. E hoje as pessoas não entendem muito isso. É, As pessoas querem ser, exatamente. mas não querem fazer parte do processo. E esse processo é interessante, a questão de você entender também quando é o fim do ciclo, né? Quando eu estava... Ai, é tão difícil. o final de... Quando eu estava ali com 10 anos de empresa, 10 anos e pouquinho, me bateu uma ideia de, poxa, e agora? Eu estava acho que com 26 para 27 anos. Eu disse, e agora? Ok. Eu tenho mais um degrau aqui para crescer na empresa, mas será que é esse degrau que eu quero? Ali Será era o teto, né? será que é isso que eu vou buscar para mim? Né? E foi bem interessante, porque quando eu conversei com a empresa, e aí tive essa ideia de me lançar como consultor, porque como a gente trabalha tanto pela formação e os estudos, os cursos que a gente fazia complementares, né, pós, enfim, quanto pela experiência de auditoria, que a gente auditava, participava do planejamento estratégico, participava da formação de construção de todos os processos da empresa. Então, a gente criou um know-how ali de gestão. Então, quando eu me lancei para essa área de consultoria, a empresa me abraçou de uma forma extraordinária. Inclusive, a minha carta de demissão, meu formulário demissional, quem preencheu fui eu.
porque a empresa confiava em mim, inclusive o motivo, tudo. A única coisa que o meu diretor fez foi assinar e pediu para que eu levasse no RH. Ele nem ficou para ler. Ele só assinou e disse, leve lá no RH, porque a gente entende que as nossas relações precisam ser duradouras. A gente precisa deixar portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Mas o gerente de vocês na época estão mandando um currículo para vocês. Né? Exato. E aí eu passei um ano, na verdade, antes de tomar a decisão de querer sair, para sair foi 1 ano e meio, mais ou menos. E quando eu conversei com a empresa abraçou, então disse, poxa, isso também é uma retribuição, que a empresa, um reconhecimento aos anos dedicado, realmente. Né? Então, isso foi muito importante, foi aí que eu me lancei como consultor, né? Inicialmente, como eu era formado já em contabilidade, para atender a parte de gestão de escritórios contábeis, né? Que eu tinha identificado que havia um gap aí de mercado que eu poderia entrar, né? E logo depois, no meio do ano mais ou menos, eu vi que tinha um sócio na ERG que já tinha estudado comigo, mandei uma mensagem para ele para propor uma parceria, a gente se reuniu e isso foi em 2015, quando foi no início de 2016, para ser mais exato, dia 2 de janeiro de 2016. É porque a memória não tá boa. Ai, com datas eu sou ótima também. Não, é mesmo, só com essas datas. Não, só com poucas datas. Sábado do casamento. Do casamento eu sei, eu não posso esquecer não. E eu lembro o horário que a gente começou a namorar, às 10h43. Poxa! Foi dia 3 de janeiro de 2006. Ai, doido. Eu fui pausando para lembrar. Agora tá morrendo de orgulho, Gilberto. Não, eu tenho medo de dormir no sofá. Então, assim, e aí foi uma construção. E eu acho que a mensagem que a gente quer deixar, demonstrando um pouco da nossa história, é essa mensagem de que você precisa construir a sua história. Que ninguém vai construir por você. Ninguém vai estudar por Laís, ninguém vai trabalhar por Laís, ninguém vai comprar a casa por Laís, ninguém vai mudar a moto ou o carro ou comprar outra casa por Laís. Quem vai fazer é você. Lógico que numa vida conjugal, o que eu sei de você, que a gente acredita, o casal constrói isso junto. Né? Cada um dentro das suas possibilidades, mas constrói como uma unidade. Né? Então, essa construção de ir passo a passo. Né? Elton falou, né, que chegou um momento na empresa que ele entendeu onde ele queria chegar, né? Eu quero ser um gerente, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas quando a gente entra muito novo numa empresa, eu tiro isso também pela minha experiência, que eu também comecei a trabalhar muito nova, às vezes a gente nem almeja nenhum cargo, né? A gente só quer trabalhar, ganhar o nosso dinheiro e viver a nossa vida. Porque às vezes tem uma cobrança de um pai, de uma mãe, às vezes você não tem um pai, uma mãe. São N os casos que a gente vê por aí. Vocês entraram já com essa ideia de crescer, de dizer assim, eu tô começando aqui, mas eu quero ir além? Ou isso foi brotando em vocês? Como foi que surgiu isso? Eu, particularmente, sim. Eu entrei. Eu sempre tive uma cobrança familiar muito grande. Né? Então, até por questões familiares, a gente tinha conversando no bastidores, né? Fui muito pressionado para sempre dar o melhor. Então, se eu fosse fazer uma cartinha do Dia dos Pais, meu pai primeiro olhava se tinha algum erro para corrigir, para depois ele ficar. Mas eu entendo que era a forma com que eles foram criados, né? Não há um... O meio deles exigiu isso deles, né? Não há uma questão aí. É porque realmente foram criados daquela forma. Só que para uma criança, quanto mais você é cobrado, se a gente, quando criança, acredita que tem um velhinho que desce pela chaminé, que a gente nem tem chaminé em casa, e bota um presente na árvore, que a fada do dente vai pegar o dente debaixo do travesseiro e vai deixar uma moeda ali. Então imagine o que é a cabeça de uma criança, de alguém dizendo a você algo pejorativo, que no caso, graças a Deus, meus pai e minha mãe nunca disseram, mas outras pessoas da família diziam, né, até pelas as questões de brigas familiares, e aí acaba sobrando para as crianças, né? Mas meus pais, por isso mesmo, cobravam além do... Era tipo assim, você tem que dar certo. Do normal, né? Você tem que dar certo. Então, a cobrança era sempre muito alta. Então, eu criei nesse caminho. O que foi bom, porque isso fez com que eu tivesse um padrão de qualidade daquilo que eu busco fazer mais alto do que a média das pessoas. Não que seja um mérito, porque a média das pessoas também lá embaixo. E a pressão, assim, é muito maior no seu juiz, né? Isso. Assim, de você não descansar nenhum minuto. Isso. Mas isso também tem um lado ruim. E aí, com terapia, com apoio, com a vivência com outras pessoas... Autoconhecimento, né, Gilberto? Autoconhecimento, a maturidade, né? A gente brincou lá que Luiz Gonzaga, o cabelo, e a barba começa a prateando. Então, você vai percebendo que também aquilo deixou
lacunas em você e que você precisa trabalhar para se estruturar. E a minha vida foi igual a de muitos outros brasileiros que tem essa pressão, foi criado dentro de uma pressão social muito forte, né, dentro de casa, dentro de contextos familiares diversos, né, que momentos bons, momentos ruins. Ora a gente era, sei lá, classe média, outra era pobre demais, outra era, né, então tinha esse muitos altos e altos baixos. e baixos, né? Então muitos brasileiros foram criados e com essa pressão e muitos pessoas que eu conheço e que me relatam quando a gente faz, por exemplo, um trabalho sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, me relatam dessa pressão que é autoimposta, que foi aprendida com os pais, porque é aquilo que os pais tinham para dar e estavam dando o melhor. E que bom que deram algo, porque tem gente que não teve nada dos pais. Nada. Né? Então, eu vi no podcast uma pessoa dizendo assim, você tem dente hoje? Tá com a dentadura completa, os dentes completos? Tô. Sua mãe e seus pais tinham? Não tinha. E os pais dele tinham menos ainda. Então, muitas vezes, o pai da gente faz de tudo, os pais fazem de tudo para que a gente possa... E eles acreditam que estão fazendo melhor pela gente, né? Então, cabe a gente também extrair isso, porque hoje também eu vejo que há um distanciamento das pessoas com os pais, e a gente precisa trabalhar essa relação. Então, desde muito novo, eu sabia o que eu queria, que eu tinha que começar de baixo e queria crescer. Você não tinha exatamente um nome assim, eu quero esse cargo, não né? Tinha, mas você foi conhecendo dentro da empresa. Havia, como eu disse, essa ambição salutar de você entender que ali era um estágio que era o ponto de partida para o próximo e o próximo era o ponto de partida para o seguinte e assim sucessivamente. Né? E não sei, você também tinha esse sentimento assim, não. Já quando entrou, não? Comigo também foi muito parecido, mas eu não tinha pressão. Que o Gilberto tinha, eu tinha... Eu só não queria quebrar o balde d'água de novo, né? Eu tinha uma pressão comigo mesmo, então eu sempre quis ser melhor a cada dia, sempre como pessoa e como profissional. Então eu sempre fui meio que um pouco fora da curva, no sentido de disciplina e realmente saber que eu queria algo grande, porque é uma coisa simples. Na época meu pai dava dinheiro, vai no São João para comprar fogos, e aí naquela época aquela mentalidade, eu vou botar fogo em dinheiro. Pois é. Não, vou guardar aqui no meu cofrinho aqui, porque eu já vinha planejando o que é que eu queria comprar no final do ano. Então, eu sempre tive muito isso. E aí, quando eu entrei, a gente entrou dentro da empresa, eu não entrei com aquele pensamento onde é que eu quero chegar, mas eu queria realmente crescer. E aí, depois que você entra dentro de uma grande empresa, começa a conhecer algumas pessoas que te inspiram também, opa, agora eu sei onde é que eu quero chegar aqui. Eu sei que eu quero crescer, eu estou dentro de uma grande empresa e eu sei onde é que eu quero chegar. O próximo passo é esse. E eu preciso fazer isso aqui para poder chegar. Como o Gilberto falou, cheguei aqui, agora qual é o próximo passo? O que é que eu almejo aqui dentro da empresa? É esse aqui. O que é que eu preciso fazer? E a gente vai crescendo degrau a degrau. E isso, uma outra situação também que aconteceu com a gente e que também é difícil é a transição de carreira. Né? Porque o Gilberto falou... E foi em momentos muito diferentes, né? Que ele saiu, você ficou na empresa, Eu fiquei ainda. Eu fiquei mais alguns anos. E aí ele já foi... Qual foi o estalo? Na transição de carreira. Então ele já dele, ele já sentiu que o ciclo tinha terminado. Qual que foi o meu estalo? Eu saí da empresa, na época eu deixei o meu cargo também à disposição. Né? A empresa estava em RJ, estava por situação realmente difícil. Acabei saindo da empresa numa situação muito positiva. Quem não conhece, RJ não é só Rio de Janeiro, não. Também é recuperação judicial. É um processo delicado que é uma tentativa para evitar a falência. Né? Muitas vezes não consegue, a empresa não consegue, mesmo com essa manobra, que é uma manobra legal, tá? Não consegue, mas no caso dessa empresa, ela conseguiu, a gente ficou muito feliz, porque é uma empresa que a gente tem muito carinho. Né? E tem muitos colegas, muitas pessoas que daquela época ainda são. A gente ficou feliz não só por ter trabalhado lá, mas pela tradição que a empresa representa, né, na cidade. E na época, para minha surpresa, quando eu saí, por que para minha surpresa? Porque o meu telefone parava de tocar. Tu saiu, capricho, vem trabalhar aqui com a gente, me manda um currículo. Eu não sabia que eu tinha conseguido fazer um relacionamento tão bom, e eu não sabia a forma que o mercado me enxergava como profissional. Então eu fiquei realmente muito surpreso. E aí me reloquei novamente e aí comecei a enxergar a minha carreira em outra ótica. Foi para a consultoria quando saiu? Não. Aí eu comecei... Gilberto já foi enveredando para a consultoria, não era exatamente gestão ampla, ERG, né? Mas era consultoria. E aí eu comecei a enxergar a minha carreira em outra ótica, porque eu entrei numa empresa muito nova, passei quase 17 anos, é o que eu sei fazer da vida, eu vou fazer o que agora? E aí fui para uma outra empresa, então trabalhar dentro do mesmo cargo como gestor, e aí eu comecei a transição. Eu vou querer trabalhar realmente para mim, de que forma? Aí comecei a enxergar um pouco a consultoria. E aí, mas para
chegar nessa consultoria, o que é que eu vou precisar fazer? Aí eu vim com uma questão novamente, eu preciso entender mais parte financeira, eu preciso entender mais parte administrativa, eu preciso entender mais o RH. E eu consegui ser gestor de RH, eu consegui ser gestor financeiro, eu consegui ser gestor administrativo. Em outras seja, empresas passou também. Por outras empresas e Isso. outros setores que você ainda não tinha experiência, né? E aí, Aí- veja como a importância o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. E saber as limitações. Né, Porque eu então- digo, isso aqui eu conheço o básico. Então, como é que eu vou fazer uma transição de carreira sabendo o básico? E sem atropelar os processos, Sem atropelar né? os processos, Porque passando tem degrau gente a degrau. Como a gente tava falando, né? Eu quero chegar em tal canto. Mas não pensa, por que eu ainda não cheguei? Né? O que é que tem de errado aqui? Porque às vezes não é só a empresa que não tá Isso. querendo lhe oferecer. Às vezes você também precisa, né? Dar uma modificada aí. Cada um tem nesse momento é que a nossa história se separa um pouco. Porque Elton, ele tem essa cabeça mais sistemática, mais analítico. Como a gente tava falando, ele arrisca um pouco menos, né? Um pouco menos. Mais conservador. Né? E eu saí de um bom salário para zero. Eu comecei atendendo de graça. Porque eu entendi que eu tinha que entrar no mercado de alguma forma. Com uma pessoa de 26 anos já, com toda a histórico de cobrança. Então Né? eu entendi que aquele momento o ciclo tinha encerrado. Pediu demissão, não tinha nenhum cliente de consultoria. Foi. Não, tinha não. Foi Tinha correr nada. atrás. Tinha um cliente acertado para trabalhar de graça. Esse cliente, Pra ele ganhar foi meu professor experiência. na Pela universidade. Estágio. Ele foi meu professor na universidade. Foi meu primeiro cliente, eu atendi ele de graça. Depois que o ciclo do projeto, que era de graça, acabou, ele me contratou, né, pagando. E hoje é nosso contador. Aí. O quanto é tão Conexões, dinâmico né? o mercado de trabalho também. E aí o estalo para ir realmente para a transição de carreira, eu estava em uma empresa onde eu era o gestor da unidade. Essa empresa tem 46 unidades, e aí trabalhei lá junto com a equipe, porque quem faz o resultado acontecer, quem está realmente no operacional. Eu costumo dizer que o gestor ele é o facilitador do trabalho. Então, a gente conseguiu dar um resultado bacana, e eu entrei de férias. Quando eu voltei de férias, eu fui demitido. Eu não entendi por quê. Eu dei 4 meses seguidos dando o melhor resultado e fui desligado. E aí depois eu entendi o porquê, né? A estratégia da empresa. A casa estava arrumada, eu vou colocar uma pessoa com salário um pouco menor para estar um ajuste. E aí veio... Segue o processo que você já organizou, né? E Pagando aí menos. veio o estalo. Eu contribuí tanto para o crescimento das empresas, eu tive a minha participação. Por que eu não consigo fazer isso para mim? Aí foi quando eu virei a chave realmente, agora eu vou trabalhar com consultoria. E aí eu abri a minha empresa, e aí, para minha surpresa também, quando 2 amigos souberam que eu tinha... eu tô abrindo uma empresa de consultoria, foi eu tenho um cliente para você. E aí me indicou meu primeiro cliente. Então E já aí, começou com um cliente comecei- que não era um eu estágio, comecei viu, Gilberto? isso, e comecei numa situação muito mais favorável do que Gilberto. Sim. Porque esse cliente que ele me indicou, o salário era maior do que o meu Do emprego que foi tá- demitido. Desculpa, Então, assim, empolguei. comecei numa situação muito mais favorável do que Gilberto. Sim. E aí, atendendo o cliente semanalmente, ele não estava lá todos os dias, e com salário maior do que o meu E aí, último nesse tempo, CLT. Gilberto já estava no mercado, eu passei né? 1 ano e meio planejando a minha saída. Então, eu me arrisquei, mas eu sou assim, eu me arrisco, mas eu crio todos os cenários negativos possíveis. Você tinha uma Pra me reserva, precaver. né? Você Eu tinha uma um reserva. caminho ali se não der Apesar certo. que uns 4 meses depois que eu saí para ganhar zero, apareceu um curso em São Paulo Queimou a reserva. de planejamento Minha nossa estratégia. senhora. E aí eu cheguei em casa e disse, vou para São Paulo. E fui para São Paulo fazer esse treinamento. Não queimei toda a reserva, mas Mas foi um foi momento boa ali. parte. Teve um custo isso. Foi né? ousado. Teve um custo. Foi um Uma acordo, né? ousadia bem- Eu e minha esposa sempre fala assim, é o momento da gente investir em quem? Né? Então, naquele momento, era o momento da gente fazer o sacrifício para a minha carreira. Uhum. E foi o que a gente fez, e fez pensando nisso, né? De construir um caminho. É tanto que eu saí, janeiro para mim tem muita coisa, né? Comecei com minha esposa no janeiro, eu comecei como consultor em janeiro de 2015, janeiro de 2016 comecei na ERG. E quando eu vim para a ERG, eu vim com um objetivo, o meu projeto era me tornar sócio em 5 anos. Então, após 5 anos, iriam ter uma avaliação para me tornar sócio. E eu fui convidado para ser sócio, iniciando já em janeiro de 17. Tá vendo? 2 anos, né? Então, havia um 2 anos, planejamento. não, 1 ano, né? Um ano. Um ano Janeiro de é ERG, muito 2 anos marcante. de carreira. Então, havia um planejamento. Porque não é só você se jogar no mercado de forma irresponsável. É você entender que muitas vezes você precisa sim se jogar, né, no escuro, mas sabendo que você... Ó, deixa eu iluminar aqui antes para ver onde eu vou cair, para se eu me machucar eu saber pelo menos me virar. Sim.
né? Então, essa foi a ideia. E o planejamento foi dando certo. Lógico que, inicialmente, meu foco era consultoria para contabilidade. Quando eu entro na ERG, se abre um leque de possibilidades e empresas que tinham também as mesmas questões que muitos escritórios de contabilidade tinham, né? Então, ali foi uma escolha fácil. Não, vou trabalhar gestão como um todo e deixar um pouco a parte focado para a história de contabilidade um pouco de lado. Então, foi uma coisa gradual. Não foi tão metódico como a de Elton. Ficou quanto tempo em carreira solo? E aí, eu abri minha empresa, né? E comecei a trabalhar. Passei, eu acho, 4 anos em carreira solo. 17 na empresa, não foi? Isso. Mais 4 de carreira solo. Aí, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, aí eu digo, vou ligar para Gilberto. Aí a gente começou a se reaproximar. Eu digo, ó, eu sabia que ele já estava trabalhando com consultoria, é uma pessoa que eu já conhecia, então... E aí a gente começou uma parceria. Eu tinha a minha empresa, ele estava dentro da ERG, a gente começou essa parceria e se ajudando de uma forma muito profissional e se conhecendo melhor, porque a gente se afastou um pouco, se conhecendo melhor profissionalmente. Que nível cada um tá, então a gente começou... A gente frisar isso, vocês não viraram sócios já de cara, né? Pelo contrário, a gente foi se conhecendo, a gente costuma até brincar, que a gente começou um namoro ali, depois um noivado profissional, e aí sim, depois de 3 anos de parceria, aí eu recebi o convite de Gilberto para entrar na ERG como sócio. Gilberto já estava sozinho na ERG? Já era o majoritário. Que aí, só para contextualizar, quando eu entrei na ERG em 2016, eram 2 sócios. Um saiu em 2017, ficou eu e outra sócia. Tu entrou no lugar desse outro sócio? Não. Tu já estava como sócio, como né? sócio. E aí eu fiz um acordo financeiro para eu antecipar o fato de me tornar sócio na empresa, né? E pelo que eles avaliaram era viável. Então eu entrei com 5% na empresa. Um sócio saiu em 2017, o outro sócio. E aí eu entrei com 5%, comprei mais 45% na empresa. E aí, quando o Vanderlei, que é a sócia fundadora, resolveu se aposentar em 2021, eu comprei os outros 50%. Né? E aí, aí, nesse meu tempo, a gente estava se relacionando. Quando foi final de 2023 para início de 2024, eu chamei Elton para fazer parte, né, da ERG e a gente ter esse caminho juntos. Esse caminho. E assim, como foi para... Porque para Gilberto, ele era o CEO ali da empresa, né? A pessoa que comandava tudo. Como foi para você chegar numa empresa que já tem 30 anos, Elton, vai fazer 30 anos agora, né, em 2026, já tem um know-how na cidade, na região, bateu uma insegurança, ou você estava muito seguro que aquele era o momento? Não, no momento que ele me fez o convite, eu fiquei surpreso, né, e é uma surpresa boa, porque sociedade é como casamento. Então, assim, uma promoção não é também, né? Daquela parceria de vocês, né? E aí eu digo, ó, eu acho que eu pedi uma semana, deixa eu dar uma pensada aqui em uma semana, pra gente ter uma reunião, colocar em pauta da forma que vai ser essa transição. E aí depois de uma semana eu estava muito convicto de que realmente era o que eu queria. Então, eu acho que quando ele me chamou também, eu acho que eu tenho muito a somar junto com uma empresa que já está consolidada dentro do mercado. Então, o meu papel entrando como sócio é te ajudar a fomentar muito mais do que a REG já é. Então, a gente crescer uma empresa que já está consolidada no mercado, crescer mais ainda. E abrindo um parênteses, porque o convite? Quando ele me procurou, eu vi que as necessidades que ele tinha, as dificuldades, a solidão de empreender nessa área era a mesma que a minha. Então, ele já se tornou o meu conselheiro e eu o conselheiro dele. Então, você já é um sócio sem... Então, a gente Só andava... oficializar. Então, a gente já andava um paralelo ao outro, sem ser na mesma empresa. Então, não fazia sentido, né? Então, seria um egocentrismo muito grande da minha parte, querer ficar com a ERG ali e andar junto com ele. E, poxa, a gente tem um desafio junto, vamos juntar, somar forças. E assim, o que me chama muita atenção na trajetória de vocês é que assim, vocês entraram para esse ramo, não era algo que vocês lá atrás diziam, vamos fazer isso. Vocês foram sendo conduzidos pelo dia a dia para a mesma coisa que é a consultoria. E vocês têm vivências totalmente diferentes. Podia ser que não desse certo de jeito nenhum, né? Isso. E assim, eu queria ser advogado quando criança, porque meus avós eram advogados, então eu tinha sempre me espelhei profissionalmente muito neles, meus avós maternos. E com a adolescência veio a psicologia, cheguei a começar a psicologia. E aí, quando eu entrei na ERG, uma coisa que me seduziu é porque a base de trabalho da ERG tem muito da psicanálise. Então, por isso que a gente acaba tendo clientes que estão conosco há 25 anos, 26 anos, 28 anos,
porque a gente tem um trabalho muito humanizado. Então, a oportunidade de trabalhar na ERG, um contador que queria ser psicólogo, foi trabalhar com gestão. Então, foi uma forma de unir todas essas paixões em um único processo, né? Então, para mim, foi realmente... Eu me encontrei nesse projeto. E você seguia essa linha também, Elton? E tá aí uma coisa também que eu não sabia. Eu também queria ser advogado. Só que eu não tinha recurso, né? E aí acabei não ter recurso para pagar a faculdade e cheguei aonde estou hoje, né? E aí a minha linha também vai muito na linha que o Gilberto passou. E aí quando a gente sentou e eu aceitei o convite, vamos fazer agora o planejamento, né, de transição, até o posicionamento, o pessoal entender o que é que está acontecendo, qual o movimento. Então a gente fez todo o planejamento, foi muito transparente, um planejamento muito verdadeiro, muito profissional. E aí a gente foi fazendo essa transição até a Elton Júlio Consultoria virar realmente Elton Erg. Então a gente fez isso de uma forma muito profissional. E hoje Porque assim, você chegar como sócio, não é você chegar e aceitar tudo que aquela empresa já existe. A empresa também, né, Gilberto, tem que abarcar a sua trajetória, tudo que você traz, sua bagagem, para que aquilo ali dê certo. É uma somatória, né? Porque existe na ERG uma empresa de quase 30 anos, né, como você lembrou. Então, esse quase 30 anos é de uma trajetória de sucesso. Então, a ERG vem antes da gente. Sim. Mas, mesmo assim, a empresa continua sendo tratada com o mesmo carinho, o mesmo respeito de antes pelos clientes. Por quê? Porque houve uma continuidade, primeiro uma formação, depois uma continuidade de legado. Pois é, porque se os outros sócios tivessem saído e você tivesse metido o louco e mudado completamente, talvez você não tinha chegado até aqui, né? Exato. Então, assim, houve uma continuidade de legado. Então, eu precisei respeitar que havia uma pessoa que, por mais que a gente tenha similaridades, é diferente de mim. E aí eu não era mais aquela pessoa tomando o imperador, o ditador ali tomando decisão sozinho. E ele não era mais o mesmo Elton que você conheceu lá atrás, com 16 anos, ele tinha outro background, né? Então, mas ele também precisou entender que havia um legado construído, que há pilares na ERG, que a gente pode até remodelar esses pilares ao longo do tempo, mas que a gente não pode ignorar o fato deles existirem. Então, essa somatória do meu respeito à história dele e do respeito dele à minha história e à história da ERG fez com que esse casamento fosse um bom casamento até agora. Lógico que não é e não deve ser perfeito, porque o perfeito é enganação. Então, vira e mexe, ele puxa minha orelha, vira e mexe, eu puxo a orelha dele, vira e mexe, ele tem que estar lembrando coisa que eu que falei para ele da ERG. Beto, mas a gente lembra que não faz assim. Aí disse, poxa, mesmo, isso aqui não é o padrão da gente, não. Vamos retomar aqui e vamos fazer de outra forma. Porque a gente agora tem uma unidade. A ERG, nós somos funcionários, entre aspas, da ERG. O nosso grande objetivo é tornar a ERG uma empresa próspera e sólida. E, no meio disso tudo, a gente também queremos nos tornar pessoas sólidas, com resultados sólidos e também prósperos. Mas o foco é a ERG. E aí é uma grande diferença entre o que eu digo, a gente falou no bastidores também, o freelance de CNPJ. Então, eu tenho minha marca, uma logomarca, uma identidade visual, eu tenho um CNPJ, mas a empresa sou eu e meu notebook, eu e meu telefone e nada mais. Não, aqui a gente tem uma construção de marca, uma construção de empresa que tem um legado. Por isso que ela sobreviveu aos 30 anos, por isso que hoje ela tem uma configuração totalmente distinta do que ela teve há anos atrás. E eu acho muito legal isso também, porque a gente conhece, às vezes, sociedades onde um quer ser mais do que o outro. Por um exemplo, você tá lá há mais tempo do que ele, você podia dizer, não, Elton, é assim, acabou, se não. Vocês conseguem ter esse diálogo, entender, mesmo com os princípios da empresa de 30 anos, vocês conseguem entender o que consegue se encaixar na vivência dos dois, né? É uma partilha, não é uma disputa, é uma partilha. Isso. E tem as particularidades. Porque acontece muito isso em sociedade, né? Os sócios acharem que estão numa disputa, quem é o melhor, o que a gente faz, eu posso me doar mais, não sei o quê. Não. Pelo contrário, né? A gente é tão transparente que até antes de a gente fazer essa transição e virar realmente, hoje Elton e Gilberto ERG. Mesmo antes de ficar 100% a transição, Gilberto, toda decisão que ele iria tomar, ele sempre, Elton, como é que a gente vamos fazer isso aqui? Então, sempre já foi decisões. Sozinho, né? Então, assim, essa transparência foi com que fez a transição ser muito tranquila.
Então, Porque eu acho daqui que uns Gilberto tem o anos mesmo sentimento que eu tive. pode Foi acontecer o que já aconteceu na vida de vocês. Gilberto achar que tá na hora de encerrar o ciclo Isso. e a ERG ser sua e ele seguir outro caminho. Isso, Eu acho né? que o nível de maturidade que a gente tem é o que facilita muito isso, como o Gilberto falou. Então, muitas vezes quando a gente chega um puxa a orelha do outro, ó, aponta isso aqui, a gente precisa melhorar isso aqui. Não é uma crítica que a gente está fazendo para o trabalho do outro, mas é uma situação que a gente está ponderando dentro da empresa para que a empresa cresça mais, para que esse ponto aqui fique mais solidificado, para que a gente consiga realmente crescer mais a empresa. E tem que ter essa abertura, porque é um desafio também. Tem situações que eu já passei que ele não passou. Sim. Então, o que é que acontece? Quando chega naquela situação, a minha ansiedade, que é natural, diz assim, quando vai por aí não, que pode dar errado, porque eu já fui. E às vezes ele diz assim, tá, beleza, então eu vou me precaver mais. Ou então, às vezes ele diz assim, mas vamos fazer o seguinte, deu errado lá atrás, contigo, agora estamos em outro momento, somos nós dois. Vamos fazer dar certo? Né? Então, aí eu também abro mão desse, entre as pessimismo, para dizer assim, então vamos fazer dar certo agora dessa vez. E se der errado, a gente não fica se cobrando. Ah, porque deu errado, tá vendo, eu falei. A gente foca na solução. A gente, beleza, o que é que a gente faz agora? Que é Foca o que na as solução. pessoas, infelizmente, hoje não têm muita paciência, né? A gente recebe mensagem de várias pessoas. Ah, eu quero ser sócio, não sei o quê. Isso é uma construção. Isso é uma construção. E você deixar seu ego no mundo de hoje de lado, Exatamente. em prol de uma empresa, e não é querendo trazer... deixar a modéstia de lado. Não é fácil. A gente consegue... Calçar a mas- sandália da mesmo. humildade. Mas não a é. gente, lógico que cada um tem sua vaidade, é normal, faz parte do processo e a gente tem que respeitar isso. A gente não fica dando de humildão também o tempo todo, não. Mas a gente... Você tem que reconhecer, Isso. dar mas valor à a sua gente, história. a gente que precisa você entender que a construiu. gente tem uma história de humildade e de construir a coisa com muito compromisso e muita lealdade. E, minha gente, sociedade é um negócio que você não faz com qualquer um. Você não encontra. Você não tá descendo ali a escada rolante do shopping, encontra uma pessoa que você viu há não sei quanto tempo. Ô, bicho, vamos ser meu sócio? Às vezes, marido e mulher não dá certo na Isso. sociedade. Engraçado. Só para complementando isso aqui, quando a gente se conheceu, como eu disse, quando a gente voltou a se reencontrar, quando eu disse, a gente começou com um namoro. A gente se encontrava para ele falar da empresa dele, das ideias dele para a Eles empresa faziam uma dele. terapia, né? Era uma terapia. Então a gente era um conselheiro um do outro. Então isso houve um processo de amadurecimento até chegar a um convite de sociedade, até uma sociedade de forma concreta. Você entender que aquele era o momento, que era uma necessidade também ali de você Isso. ter alguém para dividir a responsabilidade, né? E assim, a gente não tem aquele, como o Gilberto falou, aquele ego ou aquela vaidade que sobrepõe. A gente tem soma e direção. E aí uma coisa que eu lembro lá atrás, eu não sei se eu já falei isso, mas eu acredito que sim, mas eu nunca me vi em sociedade com ninguém. Então Eu sempre lembro quando a gente conversou a primeira vez. Isso, eu sempre tinha comigo, de não, a sociedade pra mim não dá certo não. Até pelo o perfil, o temperamento que eu você tinha já lá viu, atrás, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que o direcionamento não é esse. E hoje eu estou numa sociedade muito, muito sólida, muito honesta, muito transparente. Porque ela veio na hora certa. Porque ela veio no momento exato. Porque se fosse lá atrás, talvez tivesse desmoronado tudo. Justamente. Que é aquele que a gente falou no início, né? Porque eu ainda não cheguei lá. Às vezes Porque não não é era o o momento, né? E assim, é importante a gente falar disso, porque eu tenho certeza que muita gente se questiona ao longo do tempo, né? Tudo que a ERG viveu, quem passou pela ERG, que construiu o que a ERG é hoje. Muita gente deve dizer assim, mas é cliente de Elton, é cliente de Gilberto, né? É cliente da ERG, e vai continuar sendo cliente da ERG. Né? Porque a ideia é que a empresa continue crescendo, continue existindo e ela vá acompanhando a evolução de vocês dois e do mercado, do que precisa, né? Uma boa parte do portfólio da ERG são clientes que estão na ERG muito antes da gente. Então, isso já é uma prova que a ERG ela tem o seu movimento, ele é um organismo vivo, né? Um organismo no sentido não de organismo biológico, mas no sentido de algo que pulsa, né? Então a ERG ela tem um legado. Isso aí é uma prova de que vocês mantiveram os princípios da empresa, exato. né? Então essa construção é uma coisa que, por isso que o respeito a essa construção, que foi um dos motivos principais para eu ter dito, poxa, Elton, respeita isso aqui, esse legado. Então quem respeita o legado hoje vai ajudar a construir um legado muito maior amanhã. Né? Então esse é o intuito. Hoje o legado da ERG tem muito mais de mim do que dele, o legado. Mas como a gente está na frente, em conjunto, dividindo, somando, multiplicando,
Daqui a pouco vai ser de Elton e de Gilberto. E quando entrar uma próxima pessoa, vai ter o mesmo sentimento, que ela também vai construir um processo. Né? Então, isso é uma construção de empresa, por isso que a gente diz, a ERG é soberana, a gente trabalha para a ERG. E uma coisa que a gente tem muito claro é justamente isso. Esse cliente é ERG. Quem atende esse cliente aqui é Elton. Quem atende esse cliente aqui é Gilberto. O cliente é da ERG, mas quem atende esse cliente? Pois então, a gente tem muito... de uma necessidade, Gilberto dá um apoio e Elton dá um apoio e vice-versa, né? E assim, a gente tá já chegando ao fim, né? Eu tô aqui cronometrando tempo, mas o que é que a gente pode esperar e o que vocês querem, né, deixar de mensagem aí para o futuro? A gente falou muito do passado hoje, né? Mas o que é o futuro da ERG, de Elton, de Gilberto? O que é que vocês vislumbram? Que a gente está construindo o futuro, né? Então, né? a gente está construindo o futuro. Eu acho que a minha vinda para a ERG também foi para a gente juntar isso, como o Gilberto falou agora, e projetar o futuro da ERG. Porque o legado já existe muito do que o Gilberto já construiu, e agora eles vamos unir forças para construir algo maior. Então... Vocês vão continuar capinando, né, para chegar em algum lugar. Dessa forma, e assim... E a gente faz isso em todo, né, numa amizade, num relacionamento, a gente diz assim, não, eu construí, não, a gente tá sempre construindo, né, tirando o matinho de algum canto para criar algo novo ali, né. E uma empresa não sobrevive 30 anos à toa, então se está há 30 anos é porque realmente é referência, é uma empresa que realmente traz um resultado para as empresas ficam realmente num nível de satisfação e de excelência, e a gente está aprimorando muito mais isso, a gente está sempre se atualizando, tem novos projetos para a gente vir esse ano, a gente retomou com o podcast, a gente... Quem acompanha a gente tem a imersão de gestão de conflitos, que a gente já teve 2 edições, então vão vir mais edições aí pra frente, se deixa eu me permitir. É um stand-by. Eu não posso ver esses meninos que eu pergunto como era o nome do evento. Gestão Café. Gestão Café, acontecia na Pães Delícias. Era um encontro sobre gestão que a gente fazia, geralmente no final de novembro. Teve, acho que 6 edições. Foram 6 edições. Participei de 2. E a gente parou a gente parou na pandemia. A gente estuda, sim, a possibilidade de voltar. Nós fizemos um rebrand, até quem acompanha o Papo ERG está vendo que a logo está diferente. Quem acompanha a ERG sabe que a gente teve uma mudança de identidade visual. Que isso também é uma forma de comunicar os princípios da empresa, né? O que vocês querem. A gente entendeu que a ERG está muito mais forte e muito mais moderna do que anos atrás. Então a gente quis trazer esse novo momento e sinalizar que isso é uma constância dentro da ERG. Eu acho que a ERG sempre foi moderna para o tempo que ela estava. Sim, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, Vanderlei, que fundou a ERG, já era um desafio. Há 30 anos, uma mulher empreendendo, né? Vanderlei ajudou a fundar o que hoje é a Circo Mulher, que era o NEME. Pois é. A outra sócia, que agora me fugiu o nome, ajudou na pesquisa para duplicação da 232, né, da BR-232. Então a ERG tem esse olhar vanguardista. Pois é muito forte, né, mas era muito mais para quem conhece na intimidade. Sim. Né, agora a gente está abrindo isso de forma mais ampla para o mercado. Né, então vão vir novidades. Né, como o Elton disse, a gente está com um projeto de gestão de conflitos que está dando muito certo, a gente está se desenvolvendo. Tem o Regente, que está aqui na camisa, que é um processo de formação de liderança. Tem o APV. Um novo programa também que a gente lançou, que é o APV, que é Alta Performance Varejo. Então, é uma escola de varejo. Então, a gente também tem um Regente para a gente estar capacitando líderes de nível médio até a empresários. E aí não precisa ser diretamente da empresa. Você pode, como pessoa, participar, né? Isso. A gente tem um programa direcionado só para a liderança e a gente tem um programa direcionado para o varejo do modo geral. Então, da parte operacional à direção da empresa. E vai vir novidades. Nós estamos fechando parcerias estratégicas para a empresa. Aguarde, verás. Não solta spoiler, não. Não solta não. Então, a gente vai ter muito movimento esse ano, não só pela comemoração dos 30 anos, mas porque entendemos que a gente precisa compartilhar um pouco com o mercado, compartilhar um pouco mais com o mercado, como a gente trabalha, o que é que a gente acredita, e por isso esse momento aqui, para que as pessoas pudessem nos conhecer e entender que nós já fomos, muitas vezes, você que está aí vendo, começando, indo de ônibus para o trabalho, sendo empacotador num supermercado, sendo repositor. Sem ser papo de coach, viu, minha gente? Não, é a real mesmo. É real. A gente já levou, já passou, já vivenciou muita injustiça, né, com a gente, muita coisa errada, mas também já vivenciou muita coisa boa.
E a gente tem muito a contribuir e aceita também que a gente faz uma troca, né? Quando o cliente vem, a gente diz que o cliente vem para somar também, né? Então, a ERG também está de portas abertas para as pessoas. Quem quiser conhecer um pouco mais intimamente a ERG, a gente não cobra para tomar cafezinho, muito pelo contrário. A gente gosta pagam muito, o café. Né? A gente vive um mercado muito prostituído, onde as promessas são cada vez mais ilusórias, cada vez mais as pessoas prometem que vão te ensinar a trabalhar cada vez menos, ganhando mais dinheiro. Isso é uma grande ilusão. Os golpes estão aí, né? O SMS dizendo, trabalhe 1 hora por dia, ganhe 5 mil reais. Exato. Clique nesse link. E a gente vem com o posicionamento, quem acompanha a gente, quem não acompanha, passa a acompanhar nossas redes sociais, que no posicionamento que a gente vem para esse ano, vai vir muita coisa boa, vai vir muita coisa nova. Quem acompanha a gente há um tempo vai sentir essa mudança de forma positiva, já está sentindo. Tem algumas pessoas também que já vêm no meu direct, tem algumas pessoas que me enxergam lá na rua. Eu vi que mudou isso aqui, tá? Porque o meu posicionamento, ele tá mudando de uma forma, eu diria que mais ampla do que Gilberto. Porque Gilberto ele já vem ali numa linha, uma constância de autoridade, e aí eu precisei também mudar o meu posicionamento. Para quê? Para que a gente tenha a mesma essência. Sim. Então, a ERG, a gente precisa entender isso. Atender a ERG, tudo do mesmo jeito. E para onde né? olhar, o olhar que for, eu tenho um olhar aqui da ERG, mas quando olha para Gilberto, quando olha para Elton, seja de posicionamento, seja na conduta, sabe que aquele ali é o jeito ERG de ser. É o jeito ERG realmente Fizemos um grande projeto agora, em 2025, para uma grande indústria, né? Então, nós tivemos um treinamento simultâneo para 6 estados. Então, já vamos ter a segunda rodada. Agora. Saindo das fronteiras de Pernambuco. Hoje a gente já alcançou, através de nossos alunos, mais 12 estados. 12 estados, né? 12 estados, mais de 3 mil alunos aí impactados. Então, a gente está cada vez mais levando a ERG para o mercado e aproximando a ERG do mercado. E é isso, né, minha gente? Sem muitos spoilers, porque o pessoal vai ter que acompanhar o Papo ERG, as redes sociais. E, claro, né, acompanhar vocês para saber o que vem por aí, que, como vocês bem disseram, estamos sempre em movimento, sempre em mudança. Isso é natural do ser humano, isso faz muito bem, né? A gente que não quer mudar, que não quer evoluir, tá morto, né, por dentro. Isso. E aí, pra gente finalizar, agradecer a Elton, a parceria. A gente teve um ano extremamente desafiador, do ponto de vista também positivo. Tivemos um crescimento aí de mais de 30%, né? Isso é um trabalho, fruto de um trabalho árduo e um trabalho em sintonia e em parceria. Agradecer você lá, sempre trata a gente com muito carinho, com muito empenho, ter topado aí essa mediação, essa missão desafio, né, que você fez com maestria. Agradecer. Muito obrigado. Eu que estou feliz de participar, né? Eu já tinha mais intimidade com o Gilberto, conhecendo o Elton agora um pouco mais. E, assim, sou apaixonada pela ERG. Eu acho que vocês têm tudo para crescer. Aprendo muito com vocês, né? Porque tudo que a gente pode absorver de pessoas que têm conhecimento vira coisa positiva pra gente. Contem comigo, sabe? Assim, para o que precisarem. Dá um grito no WhatsApp. Vem aqui, a gente conversa, a gente se entende, né? Porque a gente tem que se ajudar, senão a gente não chega em lugar nenhum. A prova é isso. Vocês se ajudaram e olha onde vocês estão hoje, né? Verdade. E aproveite, deixe suas redes sociais para as pessoas acompanharem. Pois é, gente. Olha, para quem não me conhece, né? Eu sou jornalista, trabalho na Rádio Cidade. E para vocês acompanharem um pouquinho do meu trabalho, ou sintoniza fazer o meu jabá, tá? Ou sintoniza 99.7 todos os dias a partir das 6 da manhã. Ou então, é só procurar lá no Instagram, @jornalaisflorencio. Tem sempre um pouquinho além do meu dia a dia e dos meus trabalhos também. Obrigada. Elton, deixa as suas redes. Agradecer novamente, como o Gilberto falou, né, a sua disponibilidade de estar aqui e a gente passar de mediador para ser mediado, né? Então, agradecer a Gilberto também por toda a parceria que a gente vem. Eu digo que o convite para entrar na ERG foi um presente, né? Então, a gente está com essa parceria muito sólida e eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos lá na frente. Isso aqui é só o pontapé de... A gente teve um ano desafiador, né, no ano passado. E esse foi um pontapé agora para um ano muito próspero. Então tem muita coisa para acontecer esse ano. Então isso aqui, o podcast é um pontapé para o que vem pela frente. E reforço para vocês, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais para vocês entenderem realmente onde a ERG está, para onde a ERG vai e o que a gente vai estar trazendo de novidade para o mercado. Interajam com a gente, né? Por favor, né? @EltonERG.
e @GilbertoErg. Aí. E @souerg. E @souerg, que é o da empresa. Por favor, sigam lá. Salvem esse vídeo, compartilhem, mandem para os amigos, se inscrevam no inscrevam no canal. canal. Se inscrevam no canal, né? Também o canal no YouTube é Souerg. Então se inscreva para que a gente possa também estar construindo mais conteúdos dentro que a agenda permitir, né? A agenda permite. Não sufoquem os artistas. Não deixa o artista criar. Dentro do que a agenda permitir, porque como o Gilberto mencionou, a gente teve um ano desafiador e um ano muito próspero. Então a gente está em 12 estados e hoje em Pernambuco a gente atende do litoral ao sertão. Então hoje a gente está com a agenda, graças a Deus, bem apertada, mas ainda dá não tempo, vamos deixar... viu, de virar cliente Erg. Com certeza. Não se preocupe, essa agenda apertada aperta mais um pouquinho. Sempre dá. É um prazer sempre ter novos clientes aqui, a gente conseguir levar desenvolvimento e estruturação para dentro das empresas, conseguir contribuir com o crescimento delas. E fazer novas conexões. Então, pessoal, é isso, o Papo Erg de hoje. Foi um pouco da nossa história, um pouco de como a gente chegou até aqui, né? Que muitas vezes a gente acha que as pessoas às vezes acham que a gente só chegou um dia e acordei. Foi a sorte. Então, acompanhar o que a gente fez para chegar até aqui, qual é a nossa história, como é que a gente interage, como é que é a nossa dinâmica. E até a próxima. Um forte abraço.